a esta grande sala de aulas. O programa Projeto Futuro é produzido pelo CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, e tem o apoio da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Tenham todos um bom dia. Sim, meu Deus. Sinto necessidade de orar para ter forças diante das provações. A luz se faz intensamente em mim. Levantei os olhos para vós, ó Pai eterno, e me senti fortificado. Sois a minha força. Não me abandoneis, meu Deus. Esmaga-me o peso das minhas iniquidades. Ajudai-me. Conhecendo a fraqueza da minha carne, não afasteis de mim o vosso olhar, pois que sou devorado por uma sede ardente. Fazeis jorrar a fonte de água viva e ficarei desalterado. Nunca a minha boca se abra para murmurar das aflições da vida, mas para cantar louvores. Sou fraco, meu Pai, mas o vosso amor me sustentará. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro, programa que é produzido pelo CEPRE, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, tem apoio da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Como você já sabe, os nossos telefones ficam sempre abertos à sua participação, para que você possa fazer sugestões de temas que você queira ouvir no nosso programa, fazer perguntas sobre o tema que é tratado no dia, e além disso, você concorre ao sorteio de um livro, que é uma cortesia da Banca do Livro Espírita Allan Kardec. E também nós lançamos sempre uma pergunta, e essa pergunta, sendo respondida corretamente, lhe rende um CD de brinde, né? A pergunta que nós lançamos na semana passada foi: como se chamava a cidade e o condado onde vivia a família Fox? E em que ano surgiram as primeiras manifestações com essa família? Como se chamava a cidade e o condado onde vivia a família Fox? E em que ano surgiram as primeiras manifestações com esta família? Aquele que responder corretamente essa pergunta hoje vai levar o CD, como você já está acostumado. Liga para nós, os telefones são 3222-0001 e 3222-0002. Nós vamos hoje entrevistar o Vicente Cardoso e vamos falar sobre o tema reencarnação. Esse tema que já foi iniciado na semana retrasada, e nós vamos dar prosseguimento às perguntas que foram feitas na semana retrasada a respeito da reencarnação. Bom dia, Vicente. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Minas, do programa Projeto Futuro. É um prazer, uma alegria muito grande estarmos de volta aqui aos microfones da Rádio Minas. Nós vamos então dar prosseguimento ao tema reencarnação. Esse tema que é tão importante, as pessoas têm tantas dúvidas, você pode fazer perguntas a respeito desse tema para nós. A pergunta que nós paramos e que ficou para ser respondida hoje seria sobre a questão da base científica para a reencarnação. A reencarnação, nós sabemos que em média 75% do povo brasileiro acredita na reencarnação, mas e a base científica mesmo sobre a reencarnação? Existe uma base científica para a reencarnação, Vicente? Olha, Eduardo, existe sim a base científica, e essa base científica é justamente os fatos esses que existiram em todos os tempos da humanidade e que hoje, graças ao método experimental que é adotado, a reencarnação já se pode ser estudada a nível científico. Estudando o fenômeno da reencarnação, logo vai comprovar a necessidade da mesma para nós, o espírito mortal. A reencarnação hoje, ela se assenta nos fatos esses estudados por várias e várias autoridades competentes que
procuraram tirar dos fatos a veracidade do fenômeno da reencarnação. Então, a base científica existe. Hoje, há pesquisadores dedicados ao assunto, exclusivamente ao assunto. E os fatos nos mostram todos os dias que a reencarnação está dentro da lei natural e é uma necessidade. Então, essa base científica que nós temos hoje dá para nós assim, essa abertura, essa oportunidade de poder estudar e de poder comprovar realmente o fenômeno da reencarnação de todos os tempos. Então, hoje temos muito mais condições, uma vez que estudamos a reencarnação à luz da ciência. A questão da reencarnação, Vicente, muitas vezes ela é tida como sendo uma criação dos espíritos. Algumas pessoas afirmam, convictas, de que a reencarnação é uma criação dos espíritas. Isso é verdade? Não, não é verdade. Não foi os espíritas, não foi Allan Kardec, não foi a doutrina espírita que criou a reencarnação. A reencarnação é tão velha quanto o mundo. Nós vamos encontrar nos livros mais antigos, lá dos Vedas, a comprovação do processo reencarnatório. Só que naquele tempo não se chamava reencarnação. O nome reencarnação, a palavra reencarnação é um neologismo novo de Allan Kardec. A palavra reencarnação, sim, foi criada por Kardec, mas a reencarnação em si, ela já existe desde os primeiros tempos da humanidade. Era é conhecida antigamente como metempsicose. Lá no tempo do hinduísmo, os Vedas, a reencarnação era chamada de metempsicose, quer dizer, é o mesmo fenômeno, só que o nome era outro. Depois passou a ser conhecida lá no Egito como paragenesia ou parigênese, que é a mesma coisa. Então veja você que mudou simplesmente a palavra. Mas entre os próprios judeus, a reencarnação, ela foi também intitulada como ressurreição. A ressurreição, para os judeus, é a mesma reencarnação, ora interpretada um pouco diferenciada. A doutrina espírita, ela vem abrir assim, um entendimento maior acerca do processo da metempsicose, da paragenesia e da ressurreição, mostrar que a reencarnação é aquela ação do espírito reentrar na carne. Com isso, a doutrina espírita, ela traz maiores e melhores esclarecimentos acerca do processo, do mesmo fenômeno, mas não é uma criação espírita, tá? Independe da doutrina espírita, porque outros, por exemplo, o budismo fala da reencarnação, e o budismo não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então, a reencarnação ela é um fato, é um fenômeno natural, em que muitas e muitas outras religiões, outras escolas religiosas acreditam e pregam a reencarnação. Então, independe da doutrina espírita. Não é uma arrumação, não é uma criação dos espíritas. Agora, a questão da reencarnação foi abordada por Jesus, apesar de muitas pessoas dizerem o contrário. Jesus, em algum momento nas Escrituras, ele faz referência à reencarnação. Quando que é isso, Vicente? Olha, é uma passagem do apóstolo Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 17, que diz que Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhe disse: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles responderam: alguns, Senhor, dizem que sois João Batista, outros Elias, outro Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhe disse: e vós outros, que dizem que eu sou? Simão Pedro, que era muito assim amigo de Jesus, tomando a palavra, lhe disse: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E havia o rei Herodes, uma pessoa muito poderosa na época, ouvindo falar de tudo acerca de Jesus, que ele estava realizando uma série de milagres, ele ficou mais ou menos suspenso, quer dizer, ficou mais ou menos suspeito de que ele poderia perder o seu reinado, porque Jesus fazia prodígios,
segundo as narrações daquele tempo. Inclusive, havia-se uma conversa que dizia que algumas pessoas diziam que João havia ressuscitado. Quer dizer, era uma conversa que o rei Herodes ficou sabendo. E de que Elias havia aparecido. Outros que diziam que era um dos antigos profetas que havia ressuscitado. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça de João Batista, mas quem é este quem ouvi falar tão grandes coisas? Então Herodes tinha vontade de conhecer. Ele tinha vontade realmente de conhecer essa pessoa, que era Jesus. Bom, um outro fato curioso também, que após a transfiguração, os discípulos interrogaram Jesus dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: em verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus havia falado. Então nessa conversa com os apóstolos, ele já havia dito que ele já, de certa forma, o Elias, ele já havia realmente voltado. Mas só que naquele tempo não tinha como compreender e entender esse retorno, essa volta. Um fato curioso também aconteceu com Nicodemos. Jesus ali conversando com Nicodemos, muito interessado na própria vida de Jesus, pelos fatos que ouvia-se falar de Jesus. Jesus, na verdade, vai ter com Nicodemos uma conversa. E nessa conversa, disse o seguinte Nicodemos: mestre, sabemos que viesse da parte de Deus para nos instruirmos como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos tenho dito, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então, nessa conversa toda de Nicodemos com Jesus, ainda ficou mais claro ainda quando Jesus fala realmente dessa importância de você renascer de novo da água do Espírito. Isso foi tomado pela própria Igreja Católica como símbolo do renascimento pelo o batismo pela água, o que não é verdade, que Jesus disse. Esse renascer da água e do Espírito não quer dizer que tem que ser batizado pela água, porque a água naquele tempo era símbolo de criação, é o elemento gerador de todo o processo de vida, e realmente a água é vida. Esse renascer da água implica uma série de questões. Por exemplo, o nosso planeta Terra, a sua superfície é formada de 3 quartos da sua superfície de água. O nosso corpo físico, como qualquer ser vivo, 70% do seu volume é água. Então, esse renascer da água, a água tomou símbolo de matéria, renascer na matéria, e espírito, que é o próprio. Então, a igreja tomou isso como símbolo e adotou o dogma do batismo pela água, o que não é verdade. Então, vejamos nós que o Evangelho de Jesus, os tratados bíblicos estão riquíssimos em depoimentos, em fatos, que comprovam o processo da reencarnação, que ora era aceito pelos judeus como ressurreição, ressurgir no mesmo corpo, o que a ciência comprova hoje seria impossível. E a ciência comprova que é muito mais possível renascer num outro corpo, um corpo novo, feito
prontamente para nós um corpo novinho, com todos os seus elementos renovados, para que nós possamos reiniciar o nosso processo de vida corporal. Agora, a questão da reencarnação, existe um sentido objetivado da reencarnação. Qual seria esse sentido objetivado da reencarnação? Nós vamos buscar a resposta na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado qual o objetivo da reencarnação. Disseram os Espíritos: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, aonde estaria a justiça? Mas, também buscando lá na pergunta 132, qual o objetivo da reencarnação, porque toda reencarnação é uma nova reencarnação, é tornar a encarnar. Então, o fenômeno da reencarnação, ele acontece todas as vezes que nós reencarnamos. Porque reencarnar é encarnar mais vezes, outra vez, tornar a encarnar. Foi perguntado na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Disseram os espíritos: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, o objetivo realmente de reencarnar é nós expiarmos, sofrermos as provas, para que nós possamos chegar à nossa perfeição, a perfeição que ora mora em cada um de nós, que já está em nós. Então, reencarnar é você prosseguir, é você continuar caminhando na busca da perfeição, a perfeição que Deus logo transmitiu a cada um de nós no ato da criação. Então, reencarnar é você tornar a encarnar, prosseguir, continuar caminhando nesse crescimento espiritual. Nós vamos dar uma chamada de novo para os ouvintes que queiram ligar para nós para dar a resposta de como se chamava a cidade e o condado onde vivia a família Fox, e em que ano surgiram as primeiras manifestações lá junto a essa família Fox. Então, quem responder essa pergunta agora, os telefones são 3222-0001 e 3222-0002. Quem responder primeiro corretamente vai ganhar o CD de hoje. Nós vamos prosseguir a nossa entrevista com o Vicente a respeito da reencarnação. Você também pode participar fazendo perguntas. O telefone é o mesmo, 3222-0001 e 3222-0002. Vicente, e os laços de família? Às vezes as pessoas comentam a esse respeito que não ficariam enfraquecidos esses laços de família, ou esses laços de família são fortalecidos pela reencarnação? Olha, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Por quê? Porque a cada nova reencarnação, Deus nos dá a oportunidade de reencarnarmos entre aqueles nos quais nós buscamos a afinidade, para que nós possamos continuar a viver essa afinidade, mas reencontrar também com os nossos algozes, aqueles que ontem nós geramos a inimizade, o ódio, a vingança. Então, Deus permite que nós reentramos sempre na mesma família. Consequentemente, nós estaremos fortalecendo a família através das reencarnações, porque se hoje eu estou nessa família, amanhã eu tenho a possibilidade de estar na mesma família, a hora que possa inverter os papéis. Hoje eu na condição de filho, amanhã eu poderia estar na condição de pai dos meus próprios pais, e vice-versa. Então, quer dizer, a cada nova reencarnação, as situações alternam, quer dizer, muda as situações, inverte as nossas posições de filhos e pais, pais e filhos, marido e esposa, esposa, marido, isso, irmãos. Mas, através das reencarnações, eu vou tendo essa oportunidade de reentrar na mesma família, quer dizer, na família o qual nós já estávamos e que precisa continuar existindo. Com isso vai se fortalecendo os laços, Eduardo. Uma coisa notável, interessante, é que nesse fortalecimento, através da família consanguínea, nós estamos o quê? Nós estamos trabalhando a família cósmica, a família espiritual, porque é aquela família definitiva, aquela amanhã nós vamos fazer parte dela. Então, é através da família consanguínea é que nós vamos o quê? Nós vamos caminhando, galgando essa
essa elaboração da família cósmica, a família espiritual, aquela que todos nós, os espíritos, estaremos numa mesma família, tendo Deus como Pai e nós como filhos. É através da família consanguínea é que nós vamos sofrer as experiências, o aprendizado, o nosso crescimento, é que vamos experimentando através das reencarnações, quer dizer, essas novas oportunidades, sofrendo as expiações com relação às nossas faltas do passado, as provas, nos exercitando para o futuro. Então, através das reencarnações, é que essa família vai se fortalecendo cada vez mais. Com isso, é preciso entender que cada instante que nós passamos diante dos nossos familiares, é importante nós trabalharmos essa aceitação mútua um do outro, nesse crescimento coletivo, nesse crescimento grupal, que é a família, que é a única e a mais antiga instituição do planeta Terra. A família precisa valorizar muito essa oportunidade de estarmos logo vivenciando, aprendendo um com o outro e crescendo junto. Agora, a questão da reencarnação. A gente pode vir a reencarnar em outros mundos, Vicente? Nós já falamos aqui várias vezes sobre a vida em outros planetas. Podemos reencarnar em outros planetas, em outros mundos? Olha, podemos sim. Inclusive, a pergunta 172 do Livro dos Espíritos, foi perguntado aos Espíritos: nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Não. Todas, não todas, mas os diferentes mundos a que passamos neste globo, não é a primeira, nem a última. É uma das mais, é uma das oportunidades materiais que nós temos, mas que há outros mundos aonde nós podemos reencarnar. Os mundos são solidários. Isso quer dizer, os mundos estão prontos a nos receber na hora que for conveniente a cada um de nós. Então nós temos essa liberdade de podermos estar aqui hoje na Terra, mas amanhã reencarnarmos num outro mundo. Porque no universo, na casa do nosso Pai, nesse grande universo, essas muitas moradas que Jesus se refere em seu Evangelho, que há muitas moradas na casa de meu Pai, ali há muitos outros mundos igual à Terra. Há muitos outros mundos inferior à Terra. Mas há outros mundos superior à Terra. Então Deus permite que nós possamos reencarnarmos aqui, mas reencarnarmos também em outros mundos, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas necessidades. Nós podemos estar sim trocando aí de mundos corporais, de reencarnando em outros mundos, porque o universo é imenso. A casa do Pai é enorme, está repleta de mundos, favorecendo a nós, permitindo a nós a continuação do nosso processo de crescimento espiritual. Então, nós não estamos presos, circunscritos à Terra. Nós estamos aqui e reencarnaremos aqui quantas vezes for necessário, mas se for necessário também e meritório da nossa parte, nós vamos reencarnar também em outros mundos, com certeza, igual à Terra, melhor do que a Terra, ou talvez até inferior à própria Terra, não importa. O que vai determinar é o merecimento e a necessidade. Então, é importante que nós venhamos verificar que no presente momento que nós estamos vivendo na Terra, é valioso cada minuto que se passa, cada dia que se vai, aproveitarmos esses momentos e vivermos bem entre aqueles e com aqueles os quais nós trazemos a afinidade, mas que trazemos também a animosidade, principalmente com eles, porque estamos aqui para mudar o quadro dessa animosidade. Aquele que nós amamos, vamos amar mais. Aquele que nós odiamos, passaremos a amar. Então, essa é a grande oportunidade que a reencarnação nos proporciona hoje na Terra, neste momento. Nós vamos dar um breve intervalo comercial. Antes disso, eu gostaria de dizer que quem ganhou o CD de hoje foi a Fânia Faria Tonelis. Ela respondeu corretamente a resposta que nós a pergunta que nós fizemos sobre como se chamava a cidade e o condado onde vivia a família Fox, e em que ano surgiram as primeiras manifestações com as irmãs Fox. A resposta correta é Nova York, no condado de Wayne, no ano de 1848, em Hydesville.
Nova York, Condado de Wayne, ano de 1848. A resposta correta da Fânia Faria Tonelis, do Centro. Então, Fânia, você ganhou o CD. Parabéns. Nós vamos já aproveitar e lançar a pergunta da semana que vem. Quem responder na semana que vem corretamente vai levar o CD para a seguinte pergunta: como se chamava o instituto onde Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, estudou? E em que país e cidade ficava esse instituto? Então, como se chamava o instituto onde o Allan Kardec, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, estudou? E em que país e cidade ficava esse instituto? A pessoa que responder na semana que vem corretamente essa pergunta vai levar o CD. Nós vamos dar um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Fique com a gente. Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547, no centro. Telefone 222 1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na rua Capitólio, 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Por este Brasil inteiro, o bom carreteiro nunca vai parar. Direção hidráulica para veículos de passeio, utilitário e carga, nacionais e importados. Reparo e transformações. Caixa de câmbio para veículos pesados. Direção hidráulica e caixa de câmbio à base de troca. Segurança é fundamental. Da Almeida ZF Peças e Serviços. Anel Rodoviário, quilômetro 2, Divinópolis. 3732227233. Da Almeida pro Brasil rodar. Avesso, confecção em moda feminina. Rua Pitangui, número 30, loja 3, no Divi Modas. Fone 3214-5707. Avenida JK 1207, loja 15, no JK Shopping. Fone 3691-6015. Vendas somente no atacado. Avesso, o seu novo conceito em moda. Peça principal: para-brisas, borrachas, fechaduras, lentes, lanternas e acessórios para carros e caminhões. Cobrimos qualquer oferta comprovada. Rua Goiás, 1682, no centro. Fone 3221-3300. Peça principal, serviço especializado. Amigos ouvintes, bom dia. Aqui quem fala é Isa Santos, da empresa Peça Principal. Anuncio no Projeto Futuro por acreditar neste trabalho que tanto contribui para a nossa conscientização espiritual. Obrigada e um grande abraço. Sintonia, a marca da mulher que investe em elegância, harmonia e atualidade. O tempo todo ligada em você. Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 410, no centro. Fone 3222-2004. Drogaria Prontofar, Avenida Amazonas 524, bairro São José, fone 3212-2288. Série única, sua próxima camisa. Camisaria masculina em malhas diferenciadas. Rua Goiás 2054, no centro. Fone 3222-2277, em Divinópolis. Nós estamos retornando ao Projeto Futuro, depois dos nossos comerciais, e antes da gente prosseguir com a nossa entrevista sobre reencarnação com o Vicente, nós vamos pedir à companheira Cristina que faça a divulgação do livro de hoje. Bom dia, Cristina. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes do Projeto Futuro. A indicação do livro para essa semana é Alvorada Cristã, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Ele enfoca princípios renovadores, consagrados à mente juvenil, objetivando ressaltar a importância da obra educativa do aperfeiçoamento no bem. Através de contos e crônicas singelas,
Aborda temas como cólera, desânimo, justiça e lei de causa e efeito. Alerta sobre a necessidade de amparo à infância e à juventude, a fim de que a lição do autoaprimoramento seja efetivamente gravada em seus corações. Então, o livro Alvorada Cristã, de Chico Xavier. Bom dia, Eduardo. Bom dia, obrigado, Cristina. Está num leito de dor, um câncer, um processo de AIDS. Está aí a comprovação da misericórdia divina, através dessa justiça, permitindo aquele que no leito de dor possa expurgar aquilo que ora contraiu em vidas passadas. É o momento da oportunidade de você reparar o mal que ora cometera em outras existências. Então, em nossas vistas essas desarmadas, despreparadas, ignorantes, os fatos comprovam essa presença dessa justiça divina. Agora uma ouvinte ligou perguntando o seguinte: se uma pessoa pode reencarnar, como que fica então o juízo final? Quer dizer, o arremate dessas questões, tendo em vista a reencarnação. O juízo final, nós temos ele todas as vezes que nós realmente falece o corpo e nós, na erraticidade do mundo espiritual, aguardando uma nova reencarnação, nós passamos por uma relembrança de todas as nossas vidas passadas e fazemos um julgamento dos nossos atos, das nossas atitudes. Avaliamos as nossas necessidades de acordo com os nossos erros e merecimentos. Esse é o juízo de valor que nós emitimos. Esse é o juízo final. Quer dizer, final de um tempo velho. Início de uma nova era, quer dizer, de uma nova reencarnação, de novas oportunidades. A cada vez que nós avaliamos nós mesmos, lá na erraticidade, e Deus permite uma nova reencarnação, nós mesmos é quem nos julgamos nossos atos. São nós mesmos que escolhemos as nossas provas, nosso processo expiatório, são nós mesmos que julgamos e escolhemos. Então, esse juízo final nunca vai existir de forma coletiva, de forma grupal, de forma planetária e universal. Ele acontece conosco individualmente a cada momento em que nós temos aquela grande oportunidade de reencarnar. Nós avaliamos a nossa consciência, julgamos nossos atos e passamos a ser o nosso próprio juiz do nosso juízo. Juízo é esse que nos levou às atitudes, mas juiz de julgar nós mesmos pelas nossas atitudes e escolher para nós mesmos as nossas provas e expiações de acordo com o nosso merecimento e necessidade. Eis aí o juízo final. Final, assim, do homem velho, mas adentrar ao homem novo, numa nova reencarnação, numa nova oportunidade. A questão do sacrifício de Jesus também é uma questão que um ouvinte pergunta. Se há reencarnação, qual é o valor então do sacrifício de Jesus dentro desse tema? Olha, Jesus, o que fez por nós, aquilo para ele não é sacrifício, aquilo é amor. Ele esteve conosco por 2 vezes, diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. A primeira vez ele esteve mais próximo de nós quando a Terra desprendeu da nebulosa solar, quer dizer, quando soou no gongo da eternidade o surgimento do planeta Terra. Foi aí que ele esteve mais próximo de nós. A segunda vez, quando foi realmente ele esteve conosco, encarnando aqui no planeta Terra, para testemunhar a verdade. Ele não veio salvar ninguém. O sacrifício que ele fez aqui é sacrifício para nós, que o condenamos ao martírio, ao sofrimento e à própria morte. Mas aquilo para ele não é sacrifício. Então ele não veio aqui sacrificar por nós, absolutamente. Ele veio até nós por amor. Ele veio aqui para testemunhar para nós aqui a verdade. A verdade que ele conhece, a verdade que ele já conhecia. Então, ele não veio aqui sacrificar por nós hora nenhuma. É tanto que ele diz o seguinte: quem quer salvar-se, tome sua cruz e venha atrás de mim. Isso comprova que o que ele demonstrou aqui não foi para salvar a gente, não. Pelo contrário, foi para testemunhar a verdade, que somente a verdade liberta, somente a verdade nos tira do sofrimento, das dores que nós vivemos aqui na Terra. Tá? Então Jesus, na verdade, hora nenhuma,
Ele veio se sacrificar por nós. Ele veio por amor e para nos mostrar que somente a verdade é o caminho que nos conduzirá realmente à libertação espiritual. Ô Vicente, voltando à questão da reencarnação, por que Deus permite essa desigualdade entre os homens, aquela questão da justiça divina? Olha, se Deus permite as desigualdades sociais, Ele permite também a igualdade. O mesmo instante que Ele permite a desigualdade, Ele também permite a igualdade. Se Ele permite a desigualdade e igualdade, porque nós estamos uns desiguais aos outros? Não é capricho dele, é nosso. É porque, se Ele permite a igualdade e a desigualdade, logo nós optamos por uma ou por outra. A condição é nossa. Se hoje eu sinto desigual em relação a alguém, é porque eu estou desigual. Porque Ele permitiu para aquele outro, quer dizer, estar acima de mim. É porque Ele permitiu que a igualdade para aquele, para um que está no mesmo nível dele também. Ele permite também que o outro esteja igual a mim, vice-versa. Então, se Deus permite a desigualdade, Ele também permite a igualdade. Por que nós não somos iguais? É porque aqui uns são mais espertos, são mais velhacos, uns aproveitam mais a lei de Gerson, não é isso? Enquanto outros são mais tímidos, não é isso? Enquanto alguém erra aqui, alguém está acertando. Então, essa é a desigualdade. Somos nós que somos os criadores dessa desigualdade. Não é Deus que gera desigualdade, não. Ele nos criou simples e ignorantes. Nos criou iguais, com as mesmas aptidões, com as mesmas possibilidades. Tá? Então, já que permitiu a desigualdade, também permitiu a igualdade. Então, que procuremos ser iguais uns aos outros. E por que Deus permite que muitas pessoas boas sofram? Porque a gente também acompanha isso, né? O sofrimento de algumas pessoas muito boas que não deveriam estar sofrendo na nossa visão local, vamos dizer assim. Vou dizer a mesma coisa. Se Ele permite o sofrimento para alguns, Ele permite também a felicidade. Não é isso? Se Ele permite que alguém sofra, Ele também permite que alguém seja feliz. Quantas pessoas são felizes neste mundo? Enquanto outros são infelizes. Por que alguém está infeliz? Mas por que alguém está feliz? É porque alguém que está feliz que buscou a felicidade. E alguém que está infeliz é porque também buscou a infelicidade. Então, se Deus permite uma situação, Ele permite também a outra. Então Deus permite tudo. Tudo é permissível. Tudo nos permite, como diz Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deus nos dá a liberdade da escolha. Ele nos dá o livre-arbítrio, que é diferente da liberdade. Livre-arbítrio é a liberdade na escolha. Na escolha daquilo que nós devemos passar. Porque nós nos colocamos naquela condição. Então Ele permite tudo. Se uns agora sofrem, é porque quer. Mas se outros são felizes, é porque também quer. Quiseram ser felizes, quiseram sofrer. Nós somos livres, Eduardo. Jesus fala uma coisa interessante no seu Evangelho. Não é a cada um segundo a posição social, econômica, política, cultural que se ocupa. É a cada um segundo as suas obras. É a cada um segundo aquilo que faz. É a cada um segundo aquilo que está construindo. Então Deus é um bom Pai que permite tudo. Nos dá a liberdade de nós optarmos pela felicidade ou pelo sofrimento. Cabe a nós aqui aproveitarmos então essa grande oportunidade e de buscarmos a felicidade. E não ficarmos aí nesse ciclo vicioso, reencarnatório, retornando ao mundo espiritual, retornando ao mundo corporal. Não. Nós temos que buscar a felicidade que ora mora em nós, já está em nós. Não está fora de nós. Nós precisamos elaborar essa felicidade, dia a dia, conosco e com todos aqueles que estão em nossa volta. O que nós podemos fazer para arrematar essa questão aí, para libertar dessa dor, desse sofrimento que muitas vezes nos encontramos? Caminhar com resignação, aceitar, mas trabalhar, progredir sempre, se esforçar para sair da condição que se encontra. Ninguém reencarna para sofrer. Deus jamais nos criou para sofrer um dia. Deus nos criou para sermos felizes.
É tanto que Ele nos regou a felicidade. Ele nos criou para vivermos eternamente, nunca para morrer, porque ninguém morre. Morre o corpo. Mas, se queremos sair, nós temos que trabalhar, obrarmos no bem, buscarmos o bem que está em nós mesmos, construirmos um mundo melhor em cada um de nós, buscar a felicidade que ora mora dentro de nós. Estaremos livres das dores e sofrimentos desta vida. Nós sofremos porque nós distanciamos dessa bondade divina. Nós sofremos porque nós distanciamos das leis de Deus. Nós afastamos delas. Nós vivemos de forma contrária aos princípios dessas leis. É por isso que nós sofremos. O sofrimento é uma prova da nossa incoerência com essas leis, do afastamento. Quer dizer, vamos buscar a harmonia dessas leis. E essas leis não estão fora de nós, Eduardo. Ela está em nossa própria consciência. Ela está dentro de nós. Jesus Cristo, em seu Evangelho, numa dada passagem, ele disse: buscai primeiro o reino do céu e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos aí buscando todas as coisas primeiro, e o reino dos céus depois. Ele nos concitou a buscar primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e todas essas coisas seriam acrescentadas a nós. Então, que mudemos o nosso comportamento, mudemos o nosso modo de ser e de viver, o nosso modo de relacionar. Aproveitemos essas grandes oportunidades da reencarnação e fazemos bom uso dela. Esses bons momentos que nós estamos aqui na Terra, como diz os Espíritos, a nossa vida é como se fosse um livro que nós estamos escrevendo, a nossa própria biografia. A cada hora que se passa, Eduardo, é uma afirmação de nossa personalidade em derredor daqueles que nos cercam. A cada dia que se passa é uma página desse livro que nós estamos virando. Amanhã é uma nova página. E eu devo escrever a minha biografia com a tinta perene, escrevendo a minha própria biografia. Que eu vire essa página desse livro todos os dias, mas que na minha biografia eu saiba realmente escrever todo o bem que eu possa fazer a outrem, é a mim mesmo. Nunca deixamos de fazer o bem, porque somente obrar no bem é que nos fará felizes. Felizes, essa felicidade que ora está cada um de nós. Então não percamos essa grande oportunidade. A cada instante na terra é valioso para o espírito mortal, é valioso para nós. Então que aproveitemos esses momentos e trabalhemos na edificação do bem em nós mesmos e no próprio planeta Terra. Façamos dele, como de Jesus, um mundo onde os brandos e pacíficos o herdarão. E nós faremos da Terra esse mundo melhor, esse mundo feliz, e vamos aqui implantar de forma definitiva a felicidade. A todos os ouvintes, muita paz, muita harmonia, muita alegria, um bom final de semana. Nós agradecemos ao Vicente e vamos dizer agora os ganhadores do livro e do CD dessa semana. Quem ganhou o livro foi Luiz Carlos da Silva, do bairro São José. Quem ganhou o CD foi Fânia Faria Tornelles, do centro. E quem responder na semana que vem como se chamava o instituto onde Hippolyte Leon Denisard Rivaio, Allan Kardec, estudou e em que país e cidade ficava esse instituto, vai ganhar o CD da semana que vem. Nós agradecemos imensamente a presença de todos vocês conosco, a participação de cada ouvinte, e que vocês possam estar conosco a semana que vem novamente. Fiquem agora com o Ronaldo Nunes e com Deus. Um ótimo final de semana.